Olá, turma! Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de matemática, elementos primitivos da geometria, ponto, reta e plano. E para iniciar, pegue o seu livro 3 e abra na página 118. Vamos lá! Medir é algo tão antigo quanto a necessidade de se contar objetos. Afinal, desde que o ser humano passou a construir objetos, verificou-se a necessidade de medir e de estudar formas. No Antigo Egito, por exemplo, havia pessoas específicas para medir terras. Essa medição era feita em vários momentos, como por exemplo, em certa época do ano, momento em que o rio Nilo transbordava, inundando áreas próximas de suas margens. Após o nível da água baixar, era necessário remarcar as divisas dos terrenos. Apesar de parecer algo trabalhoso, essa região inundada tornava-se fértil para o plantio até a próxima cheia, tornando o uso desse solo interessante. Fora essa situação, imagine a quantidade de medições e estudo de formas necessárias para a construção de edificações, como as próprias pirâmides. Parando para pensar, né, como será que essas pessoas faziam essas medições? Como mostra essa figura aqui do lado? Será que era com pedaços de gravetos, pedaços de madeira e eles iam lá e marcavam? Como será que eles faziam a medição dessas construções, como a pirâmide, né? São coisas que a gente vai colocar em interrogação aqui, tá bom? Atenção, turma! Tais edificações só existem pelo fato de que o ser humano estuda as formas e medidas em um ramo da matemática conhecido como geometria. A palavra geometria, de origem grega, tem relação com medida da terra. Olha só, geo quer dizer terra e metria quer dizer medida. Então temos aí a medida da terra, ok? Olha só, entretanto, o estudo da geometria não se limita apenas à medida da superfície da Terra, extrapolando muitas áreas que envolvem o estudo de formas e medidas, inclusive fora do nosso planeta, no ramo conhecido como astronomia, e que vocês vão ver mais para frente, tá? Então temos aqui, o estudo da geometria baseia-se em 3 elementos que chamamos de primitivo, que é aqui o ponto, reta e o plano, ok? E é com base nessas ideias, desses 3 simples elementos, que podemos estudar com riqueza de detalhes outras formas mais complexas, mas que ainda assim parecem simples, como um triângulo, um quadrado ou um cubo. Os elementos ponto, reta e plano são ideias que podem ser representadas em diversas formas, né? E são essas representações que nós vamos estudar a partir de agora, ok? O ponto pode ser representado pela marca de um lápis bem apontado em um papel, por uma estrela bem distante do céu ou mesmo pelo encontro de duas linhas, como está mostrando aqui nesses exemplos, ok? O importante é imaginarmos o ponto sem dimensões, sem comprimento, largura ou espessura. Em geometria, damos o nome aos pontos usando uma letra maiúscula do nosso alfabeto, conhecido como alfabeto latino. Aqui temos os exemplos, ok? Sempre é acompanhado por uma letra maiúscula, certo? Esses pontos. Agora, reta. A reta pode ser representada em diversas maneiras, como, por exemplo, uma linha ou um fio de arame bem esticado. A reta é ilimitada nos dois sentidos,
Como não é possível representar uma linha reta inteira, em um pedaço de papel representamos uma parte dela. A reta é unidimensional, isto é, tem apenas uma dimensão, o comprimento, é claro. Lembre-se de que os objetos, como um fio de arame, apenas representam a ideia de reta, não sendo exatamente uma reta, né? É só uma ideia. Geometricamente, né? Nomeamos uma reta por meio de uma letra minúscula do alfabeto, ok? Como vocês podem ver aqui no exemplo. As retas são nomeadas com letras minúsculas, como temos aqui a reta R, S e M. O uso de flechas nas extremidades, né, para indicar a ideia de infinito é optativo, ok? Onde tem uma flechinha, significa que ela é infinita. Onde não tem nenhuma flecha, significa que ela parou ali, naquele determinado momento, ok? Isso não é sempre assim, tá, pessoal? Pode ir variando de acordo com o que a questão vai pedir, ok? Agora temos o plano. Quando representamos os pontos, as retas ou uma figura qualquer, nós o fazemos na superfície de uma folha de caderno, livro, lousa, papel sulfite, enfim. Esse espaço onde ocorre a representação nos dá a ideia de um plano, certo? O plano também é ilimitado em todas as direções, ok? Ou seja, não tem fim. Por isso, não é possível desenhar um plano inteiro, né? Representamos apenas uma parte dele e nomeamos os planos com letras do alfabeto grego, como segue aqui, ó, esses exemplos, ok? Temos aqui o plano A e o plano B, certo? Que é chamado de alfa e aqui chamado de beta, tá bom? Agora vamos aos exercícios de aplicação. Número 1. Percebam aí que eu já coloquei aqui para vocês, né, que é uma atividade muito simples, certo? E aí, bora ler aqui o enunciado. Número 1. A régua é um instrumento usado para medir pequenos comprimentos e também para traçar linhas retas, conforme você já deve ter feito em outros momentos de sua vida escolar. Fazendo uso de uma régua, faça o que se pede em cada item. Letra A. Trace uma linha reta passando pelos 2 pontos a seguir. Nomeie o ponto da esquerda, de letra A, e o ponto da direita, de letra B. A reta será nomeada de R. Então, você vai fazer da mesma forma como está sendo mostrado aqui no exemplo. Eu já deixei aqui o exemplo para vocês. Primeiro, ele pede para fazer uma reta, ligando os 2 pontos. O ponto da esquerda tem que ser o ponto A e o ponto da direita tem que ser o ponto B. E essa reta, ela é a reta R, ok? Façam aí no livro de vocês. Agora temos a letra B. Converse com os colegas e o professor sobre a possibilidade ou não de traçar outra reta passando pelos pontos A e B, sem que seja sobre a reta R. Será que tem essa opção, pessoal? Letra C. De acordo com a discussão anterior, responda quantas retas passam por 2 pontos distintos. Com certeza, pessoal, por 2 pontos distintos é apenas uma reta, ok? Nesse caso aqui, é apenas uma reta, certo? Façam as anotações no livro de vocês, ok? Agora temos aqui a letra D. Eu já coloquei aqui para vocês, né, a sugestão de resposta, ok? Vamos ler aqui o enunciado. Trace agora, ainda com o auxílio de uma régua, 5 retas passando pelo ponto a seguir.
Nomeie o ponto como o ponto P e as retas como R, S, T, U e V, como mostra aqui no exemplo, tá, pessoal? Ele pediu para a gente colocar o ponto, né? Nomear ele de ponto P e em seguida as retas. Temos aqui R, S, T, U, V, ok? Façam aí no livro de vocês. Siga esse exemplo, ok? Letra E. Observando a resposta do item anterior, as retas traçadas em seu caderno foram traçadas da mesma forma que a dos colegas. Observe a resposta de três colegas. Olha só, pessoal. Não tem como a gente observar a resposta dos nossos outros colegas, né? Então, você pode deixar essa daí em branco, tá? Mas tem uma resposta esperada, é claro, que é não, né? Nem todas as retas foram feitas da mesma forma, tá? Mas você pode deixar essa daí em branco, que não tem como a gente observar dos outros colegas, ok? Letra F. Sobre a situação do item anterior, converse com os colegas e professor sobre quantas retas é possível traçar passando por um único ponto em comum, registrando a conclusão a que chegaram. Olha só, tem uma resposta esperada. Infinitas retas podem ser traçadas passando por um único ponto, ok? Façam aí as anotações no livro de vocês, certo? Agora temos a número 2. A imagem a seguir é a de um campo de futebol de mesa, conhecido também como futebol de botão. Nela existem algumas formas que nos lembram figuras geométricas. Dentre elas, temos o que chamamos de figuras planas, como a reta, e também figuras não planas, como os botões, que são figuras espaciais. Ok? Assinale corretamente as ideias associadas a cada item. Temos aqui nesse primeiro quadradinho, deixa eu pegar aqui a canetinha, ok. Temos aqui esse primeiro quadradinho. A superfície do campo de futebol de mesa pode ser associada à ideia de plano, né, pessoal? Como eu já coloquei aí para vocês. Façam o X no plano. Aqui, as peças que representam os jogadores no futebol de mesa nos mostram uma figura geométrica não plana, ok? Continuando. A linha que marca a lateral do campo na superfície do campo de futebol de mesa pode ser associada a uma reta, ok? Continuando, a marcação do meio de campo da superfície no campo de futebol de mesa pode ser associada à ideia de um ponto. Marquem aí, ok? Continuando. Agora vamos aos exercícios propostos. Número 3. Como eu já coloquei aqui para vocês, certo, pessoal? Vocês vão apenas reproduzir esse esquema que está sendo mostrado, ok? Mas eu vou ler aqui o enunciado para vocês. Com o auxílio de uma régua, trace o plano A ao lado das retas que ligam todos os pares de pontos. Nomeie cada reta traçada e depois responda ao que se pede. E aí você vai contar quantas retas devem ser traçadas. Eu já coloquei aqui para vocês, certo? E aí você vai traçar todas essas retas, ok? Pelos pontos que estão sendo marcados aqui, certo? E são 6 retas que vocês devem traçar aí no esquema, certo? Façam aí no livro de vocês. Questão 4. As retas, quando desenhadas no plano, podem assumir 3 posições basicamente. Temos aqui a horizontal, temos a vertical, inclinada e temos a inclinada também, só que para o outro lado, né? Ok? Temos aqui, Fábio traçou 4 retas, R, S, T e U, e internamente
a essas retas apareceu uma figura conhecida como paralelogramo, que está pintada de amarelo aqui do lado, ok? Nesse desenho feito por Fábio, é correto afirmar que eu já coloquei aqui para vocês, certo, pessoal? Letra E, as retas T e U são horizontais e o ponto C é formado no cruzamento das retas S e U, ok? Marquem aí no livro de vocês. Número 4, alternativa correta, letra E. Então, essa foi mais uma aula de matemática. Lembrando, qualquer dúvida que você tenha, é só chamar a tia lá no Classroom. Coloca lá um comentário particular para a tia, certo? Continue estudando em casa e até a próxima!